Oi, família, hoje nós temos aqui muitas lições para tirar da palavra de Deus e precisamente do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 23. São muitas lições e o título é O Poder de Jesus Cristo para Expulsar Demônios. Coisa que às vezes tem pessoas que nem acreditam, mas é uma realidade no nosso meio e nos atrapalha muito. Então, nós vamos lendo aqui e vamos entendendo cada coisa que Deus pode fazer por nós. E as lições do agir de Deus na nossa vida, que muitas vezes a gente não entende que elas acontecem. Então, a palavra de Deus, nós vamos ler todos esses versículos, do 14 ao 23, só que passo a passo. Eu não vou ler e depois reler. Eu vou lendo e comentando eles de acordo com a vontade de Deus e as lições que nós vamos tirar para o nosso dia a dia. E diz assim o versículo 14, do 14 ao 16, diz assim: Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder para este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Então, são as questões. E que lições nós podemos tirar desses versículos? Nós podemos tirar, a primeira lição é que Jesus estava fazendo bem e sendo acusado de estar endemoniado por estar fazendo bem. Essas coisas acontecem. Não importa o bem que você esteja fazendo, você será atrapalhado de alguma forma. Que é exatamente para você desanimar e parar de fazer o que é bom. E nós não podemos desanimar. Então, você pode ser acusado pelo bem que está fazendo. A sua comunidade, na sua empresa, na sua escola, aonde você estiver, inclusive na igreja. E você pode prestar atenção que são as pessoas que não fazem nada, que estão preocupados com aquilo que você está fazendo. Mas nós não podemos baixar a cabeça. Por isso, não. Nós temos que continuar fazendo o bem. E o versículo 16, qual é a lição que nós podemos tirar do agir de Deus na nossa vida? O versículo 16 diz assim: os outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Veja só, tem gente pensando que Deus é mágico. Não, meus irmãos. O Senhor, ele tem as suas prerrogativas para fazer um milagre na vida de alguém. Quando nós jejuamos, oramos, quando nós vivemos, o Senhor age na nossa vida. Pela nossa fé, o Senhor age na nossa vida. Não é de qualquer jeito, não é para ser testado, propriamente dito. Lá em Malaquias 3, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz que a gente pode fazer prova de Deus, se a gente fizer a nossa parte, se a gente tiver aquela fidelidade que Deus está pedindo para aquela situação. É uma outra situação. Aqui, os fariseus estavam querendo encontrar um defeito. E existe muito. A pessoa está fazendo bem e aquela pessoa fica encontrando defeitos. Para quê? Para diminuir a nossa velocidade. Para diminuir aquilo que nós estamos fazendo de bom. Mas se você está precisando de livros, bíblias e todo e qualquer produto que tem no Mercado Livre e na Shopee, aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário você vai encontrar um link que te leva tanto para o Shopee como para o Mercado Livre, e lá você compra livros e bíblias em promoção, e todo produto que vende lá você pode adquirir com o mesmo link. Versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, o país que se divide em grupos e lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás também tem grupos que lutam entre si, continuará a existir?
Vocês dizem que Beelzebu, que me dá poder para expulsar demônio. Veja só, Deus está dizendo que aonde você estiver, o seu país não pode brigar entre si. A sua empresa não pode brigar entre si. A sua igreja não pode brigar entre si, senão causa divisões e acaba com a igreja. O que você estiver fazendo, o seu grupo não pode brigar entre si. O diabo não é idiota. Ele não permite que isso aconteça. Porque ele sabe que se eles não tiverem essa união, vamos dizer assim, para fazer o mal, eles não vão conseguir. Eles já não vão conseguir, pelo poder de Deus, a fazer o mal a você. Só vai conseguir fazer o mal aquele que abrir a guarda, aquele que der brecha, aquele que não ora, aquele que não tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Aí ele pode fazer o mal, porque ele está, infelizmente, com ele. E é isso que ele quer, evidentemente. Então, nós tiramos essa lição do agir de Deus na nossa vida. Não podemos brigar na família, não podemos brigar se for autoridades. Veja a situação do Brasil hoje em dia. As autoridades de vários poderes brigando entre si. Veja o sucesso que o agro tem. Por quê? Porque une-se, faz as feiras de negócios, vende máquinas, vende tecnologia, vende aqui e em outros lugares do mundo. Procuram fazer o melhor. Quando a gente procura fazer o melhor, procura ser produtivo, Deus abençoa. E é isso que acontece com o grupo que se une, que torna-se uma unidade. Deus abençoa. E o versículo 18 diz assim: se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Não vai existir. Era até bom que eles brigassem entre si. Nós temos uma passagem no Velho Testamento em que o povo de Deus está aqui, Gideão com 300 homens, na realidade com um exército bem menor do que o que vinha a seu encontro, mas os exércitos de lá se desentenderam e se mataram. Então é mais uma prova que não pode brigar entre si. E eles brigaram e se diluíram entre eles próprios. Continuando no versículo 19 e 20, diz assim: mas se assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônio, assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Veja só, existe sempre gente boa em determinado lugar. No meio daquele povo ruim tinha gente boa também. E é isso que nós temos que ter sensibilidade de perceber. E ver o agir de Deus naquelas pessoas. Deixa o ruim para lá. Não queira o que não presta, queira somente o que for bom. Aí sim, é de Deus. É bom, é do Senhor. E aí ele faz a pergunta: por que é que aqueles que são do seu grupo, expulsam demônios? Eles estão com um demônio também? Vocês não me disseram ainda isso. E agora, o que é que eu vou responder? Se tem gente do meu grupo que está fazendo as coisas boas e eu estou me incomodando com você que faz as coisas boas. Eu estou dizendo que você está endemoniado, por exemplo, como é o caso aqui. Não justifica, não procede. Quem deve estar endemoniado sou eu, que estou te acusando. Você está fazendo as coisas boas, continue fazendo as coisas boas. Isso acontece para que você diminua a sua rotação, para que você se aborreça, para que você pare. É isso, a inveja. Aquilo que tem de mal dentro de uma pessoa é quem faz essas coisas. E veja a oportunidade que nós perdemos quando nós temos oportunidade de fazer o que é bom, de reconhecer o que é bom e não fazemos isso. Está aqui no versículo 20 de Lucas, capítulo 11, que diz assim: na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso o demônio, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Você tem um pai maravilhoso, um irmão maravilhoso, que te apoia, que te ajuda, mas você não reconhece isso. Você tem um professor excelente, que quer te ajudar, quer te ensinar, mas você não quer estudar, mas você não vê isso.
Você tem alguém que você pode dar o valor que ele tem, mas você não dá esse valor. Você tem o reino de Deus que você está vendo, o agir de Deus na sua vida, mas você está longe. Ele está aqui, você está fora disso. É o que está acontecendo aqui com os fariseus. Eles estão vendo que é o poder de Deus porque tem gente no meio deles fazendo as coisas boas. Agora os incomodados estão criticando, estão dizendo que aquilo não presta, estão dizendo que aquela pessoa que está fazendo bem está endemoniado. Quer dizer, estão te acusando. Porque para você fazer o quê? Parar. Porque eles não têm capacidade e você tem capacidade. E se você não tem, se capacite para fazer. Se você não conhece a palavra de Deus, aqui está a palavra de Deus para você conhecer. Compre uma Bíblia e leia, medite, ore, bote nas mãos de Deus e descubra o poder de Deus na sua vida. São essas coisas. Nós temos, mas não valorizamos. Às vezes tem uma esposa maravilhosa, tem um esposo maravilhoso, tem uma filha, um filho maravilhoso, mas não valorizamos, não entendemos, não vemos aquilo. Porque muitas vezes aí, nossos olhos só vê aquilo que está longe, que está fora. Se a gente olhar ao nosso redor, tem coisa boa. Tem coisa que pode ser abençoadora. Mas a gente não dá oportunidade para essas coisas nos abençoar. E agora, no versículo do 21 ao 23. Mas eu tenho um testemunho para contar referente ao versículo 20. O reino de Deus está perto de você e você não está vendo. As pessoas boas estão próximas a você. Eu conheci um patrão que tinha um empregado que resolvia os problemas daquele homem. Inclusive o cartão de débito daquele homem era com esse empregado. Ele fazia a feira do empregado, ele além de trabalhar, ele resolvia os problemas, como eu acabei de falar. Mas não ganhava nem um salário mínimo completo. Não tinha isso. E ele tinha dificuldade dentro da casa dele. E o que é que acontece? Outra pessoa viu o bem feito dele e perguntou, quanto é que tu ganha? Ele disse X. Ele disse, se eu te pagar 2 vezes mais? Isso aí. Ele disse, eu vou. E ele foi lá, entregou o cartão de débito, mais a chave daquilo que era confiável a ele, agradeceu a oportunidade e foi ganhar quase 3 vezes mais. E o patrão de cá, até início de depressão teve. Sabe por quê? Porque não achou mais alguém de confiança. Para confiar seu cartão de débito, de crédito. Para ele resolver os problemas e não meter a mão. Mas você não está vendo isso. Mas eu não vejo isso. O reino de Deus está aqui na minha frente e eu não estou vendo. O bom está aqui, a minha família, que eu posso valorizar. Algumas pessoas que me valorizam e eu não vejo isso. Mas eu valorizo outras coisas. Aqueles que muitas vezes só me trazem dores de cabeça, eu valorizo. Mas aqueles que são simples e aqueles que não têm interesses particulares em mim, eu não valorizo. Versículo 21, 22 e 23, lições do agir de Deus em nossas vidas. E diz assim, quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Nem sempre. Um homem forte e bem armado. Se a gente for nos contextos, nos comentários, esse homem forte e bem armado aqui é Satanás. Porque ele está bem armado. E Deus não precisa desse adjetivo, armas. Não. O Deus tem o poder para solucionar os problemas. Para resolver as questões. O Senhor tem o poder. O Senhor tem a graça. O Senhor tem a misericórdia. O Senhor tem a bondade. O Senhor tem a sabedoria que nós podemos buscar. Você busca a graça de Deus. Busca a misericórdia. Busca a sabedoria. Busque tudo isso para ver se você não vai ter o que vem agora. No versículo 22 diz assim, mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as suas armas em que o outro confiava, reparte tudo o que tomou dele. O homem mais forte é Deus quando chega na vida de alguém. Ele expulsa Satanás, ele toma todas as armas e tudo aquilo que ele pegou de bom, ele distribui. Ele não tem interesse. Não. Ele não tem interesses particulares, interesses só eu. O interesse do Senhor é coletivo.
O interesse do Senhor é que todos nós vivemos bem. Essa é a lição do agir de Deus para esse versículo na nossa vida. Isso nós precisamos entender de Deus. E para a gente finalizar, o versículo 23 diz assim: quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Veja só. Se você é morno, a palavra diz que a vontade de Deus é te vomitar. Você tem que ter o seu lado. E quando você não ajunta com Deus, é porque você está espalhando. E é porque você já escolheu o seu lado e o seu lado não é de Deus. Pode ser uma palavra dura, mas é o que a gente precisa ouvir. Quando eu não tenho um lado... Bom, se você tiver o lado ruim, é seu. O que é que eu posso fazer? Eu posso orar por você. Agora, se você diz que é de Deus, mas suas ações não são de Deus, você atrapalha, você espalha lamento. A palavra está dizendo aqui que você não é de Deus. E só existe dois lados. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Então, você e eu temos o direito de escolher o que é melhor para nós. O que é melhor para você? Deus ou diabo? Você escolhe. Eu escolho Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.